Boa tarde, amigos do canal, sejam bem-vindos. Peço a vocês, antes que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, que vocês deixem aí o que vocês queiram saber. Eu tomei esse tempo, mas aos pouquinhos eu vou soltando os vídeos que eu consigo gravar. Hoje eu vim falar do Whey Protein, né? É um suplemento aí que está na moda aí, um suplemento bom, né? Você vai ver algumas características dele. Eu vou falar muito superficialmente sobre algumas características dele, e bem rápido. O Whey Protein, na verdade, ele é uma mistura de proteínas isoladas do soro do leite, né? Ele é um subproduto da produção do queijo, que depois eu vou explicar mais ou menos como é que funciona. As proteínas que consistem no Whey Protein são a alfa-lactoalbumina, a beta-lactoglobina, albumina sérica e imunoglobinas. Existe também, que na verdade é uma dos maiores componentes do Whey Protein, que é o glicomacropeptídeo. Isso, glicomacropeptídeo. Ele é um dos maiores, é o terceiro maior componente da composição do Whey Protein, né? Porém, ele não é uma proteína como vocês vão ver mais à frente. O Whey Protein geralmente é comercializado como suplemento proteico, né, de proteína. E existem várias alegações de saúde atribuídas ao Whey Protein. Porém, em 2010, uma revisão feita pela Autoridade Europeia de Segurança dos Alimentos, a EFSA, concluiu que a literatura, ou seja, o que era falado sobre o Whey Protein, né, com alegações de saúde, não apoiava adequadamente as alegações que eram feitas sobre isso. Mas, para o crescimento muscular, o Whey Protein demonstrou ser ligeiramente maior em comparação com outros tipos de proteína, como a caseína e a soja. Como eu falei anteriormente aqui, né, o Whey Protein, ele é um subproduto da produção do queijo, aquele queijo branco. Não sei se vocês já viram, se vocês já participaram, né? Quando você faz o queijo branco, você pega, deixa o queijo branco coalhar, né? Deixa ele coalhar, né? Ele coalha, ele chega ali um pH mais ou menos, né? Um pH de 4,5, 4,6, né? Que é um processo chamado de coagulação, que ele começa a ficar mais sólido, e quando você começa a puxar ele fica num pano, geralmente um pano branco. Quem já viu aí, se vocês quiserem procurar no YouTube, vocês vão ver, ele desce um líquido, né? Aquilo ali é um soro, né? É um soro, tem uma porcentagem de água, né? Tem uma porcentagem de água e tem uma porcentagem de lactose. É uma solução de 5% de lactose, e aquela solução ali em água, né? Que ela não deixa de ser uma água também, contém algumas proteínas solúveis, né? Bem como algum conteúdo mais lipídico, lactose com lipídios, né? E o processo, não sei se vocês já tiveram, né? Como eu falei, a oportunidade, é por secagem mesmo. Você deixa ele praticamente secando, né? Ele fica numa temperatura, num processo industrial aí, numa temperatura de aproximadamente 72 graus, né? Que é o processo de pasteurização, que aí passa a ser o mesmo processo que você usa para fazer o leite em pó, por isso que ele vem naquele pó fininho ali, né? Então ele acaba sofrendo a desnaturação, né? Ele fica por esse processo aí de calor, né? Como eu já falei, o Whey Protein tem aproximadamente 20% do soro de leite de vaca, né? Geralmente é 20%, e 80% de caseína, né? A fração proteica do soro constitui aproximadamente 10% do total de sólidos secos do soro, daquela aguinha que cai do queijo, né? Para poder ir para autoclave, né? Para poder ser aquecido a 72 graus e aí a gente tirar o Whey Protein. Nessa mistura, nós temos aproximadamente 65% de beta-lactoglobina, 25% de alfa-lactoalbumina, 8% de albumina sérica, né? E temos as hemoglobinas. Como eu falei no início, né? O terceiro maior fragmento, o terceiro maior componente, né, que existe no Whey Protein é o
glicomacropeptídeo, ou GMP, como vocês queiram. O GMP falta nele uma estrutura secundária, né, na cadeia dele de DNA, se não me engano. Falta nele uma cadeia, né, secundária para ser classificado como uma proteína. Ele é considerado uma cadeia longa de aminoácidos, na verdade. Estes peptídeos são todos solúveis em água nas formas nativas, independente do pH. Então, você mistura ele com água, ele se dissolve facilmente. Existem 4 tipos de whey protein. Existem o whey protein comum, né, conhecido como WPC, que apresentam níveis baixos, embora não ausentes de gordura e colesterol. Eles possuem carboidratos na forma de lactose. Após a desnaturação deles, eles têm normalmente ali entre 29% e 89% de proteína por peso ganho. Por peso seco, né? 89% de proteína do leite em 100 gramas, por exemplo, né? Então você vê ali que é uma parada bem legal. Mas ele ainda contém alguma coisinha de colesterol e lactose. Para quem tem alergia, não é muito maneiro. Nós temos o WPI, que é o Whey Protein isolado. É um processo um pouco mais complexo, né? Eles são processados de forma para remover a gordura e a lactose, com resultado, né, após a desnaturação, eles têm normalmente 90% de proteína por peso seco. Ou seja, se você tiver 100 gramas de whey protein, você vai ter dentro daquele extrato ali, daquele pó ali do whey protein, 90% de soro do leite, né, de proteína do leite, desculpa. Assim, o WPC e o WPI é suave e tem um sabor muito parecido com leite. Então é até mais fácil, né, de você botar ali os sabores nele. Já temos uma terceira forma, né, do whey protein, né, que é o WPH. Ele é o whey protein hidrolisado. É uma forma muito mais complexa de se obter o whey protein, né? São proteínas de soro pré-digeridas e parcialmente hidrolisadas, com a finalidade de facilitar a metabolização. Para quem não sabe, depois pesquisar aí o processo de hidrólise, né? É o mesmo processo usado no WPH, que é o whey protein hidrolisado, por isso que é hidrolisado. Seu custo geralmente é um pouco mais caro do que o WPC, que é o whey protein comum, e o WPI, que é o whey protein isolado, né? Como eu te falei, ele é altamente hidrolisado, pode ser menos alérgico às pessoas que tenham alergia à caseína, né? E a lactose, né? Então, para bebês principalmente, né? Para bebês que sofrem ali com problema de lactose, que sofrem ali com algum tipo de alergia, né, da proteína do leite, isso daí é muito bom, é a melhor coisa que tem. E a proteína do leite, né, nós temos a proteína do leite assim, in natura praticamente, né, alguns chamam de nativa, in natura. Ela é extraída do leite desnatado, em vez de ser coletada como subproduto do queijo, né. Esse tipo de soro não contém glicomacropeptídeo, complicado, né? Glicomacropeptídeo, que é uma forma que se forma logo após o coalho, né? Como ele é desnatado, ele não tem essa cadeia longa aí de aminoácido, né? Ele se forma logo depois que o queijo começa tipo que coalhar, né? É um tal de azedar, né? Não é azedar, é coalhar. O azedar é diferente do coalhar. E como continuando aqui, como eu estou falando aqui, existem algumas evidências que a proteína do soro do leite, que é o whey protein, é mais biodisponível do que a caseína ou a proteína da soja. O whey protein é comumente comercializado como suplemento
dietético, para fazer dieta, para você perder peso, na verdade, né? E você pode misturar ela com qualquer bebida, tá lá escrito, né? Você olha lá, se você quiser misturar, sei lá, whey protein de abacaxi com maracujá, você mistura, né? Então, e é comumente usada como espaçante para melhorar a textura e diminuir a síntese em alguns tipos de iogurte, né? Você pode também usar ele com iogurte. Iogurte com grande quantidade de proteína tem sido mais comumente encontrado nas prateleiras devido à recente popularidade e o crescimento do iogurte grego também, que tem muito whey protein, digamos assim, né? Tem muito whey protein. Para o uso de força e a construção muscular. É o principal suplemento, né? É o whey protein para o crescimento e desenvolvimento muscular. Mas comer apenas comer, no que eu tô falando, é ingerir, né? Desculpa. Ingerir apenas o whey protein, né? Antes do exercício não ajuda muito no desempenho atlético, mas aumenta a recuperação na síntese de proteínas do corpo após o exercício, porque aumenta os aminoácidos livres no conjunto de aminoácidos, entendeu? E em 2010, a EFSA, né, lá na Europa, examinou os efeitos da proteína do soro do leite na perda de peso, através da perda de gordura e do aumento da saciedade, ou seja, ele faz com que você sinta menos fome, você consegue trabalhar por mais tempo porque você está com menos fome, você vai queimando as suas reservas de gordura, então ele ajuda você a reduzir o peso, na verdade, entendeu? E na força, na construção muscular. O estudo concluiu que não há evidências que apoiem qualquer ligação de perda de peso diretamente, né? Eu falei aqui de perda de peso porque, como eu expliquei, ele vai fazer você se sentir saciado, você vai ter menos fome, você consegue trabalhar por mais tempo, porque a gente geralmente para quando a gente está com fome, né? A gente, deu uma fome do caramba, a gente vai comer para repor as energias que a gente queimou da gordura, né? Mas, segundo o estudo aí, contrariando o que eu falei, não há evidências que apoiem qualquer alegação da perda de peso e que a proteína do leite é aproximadamente tão eficaz para a construção da força e massa muscular e massa corporal magra do que outras fontes de proteína, como eu já falei, da caseína e da soja, entendeu? Então hoje aí eu falei um pouquinho aí do whey protein, da próxima vez eu pretendo falar da creatina, que eu já estou devendo esse vídeo há muito tempo, né? Mas espero que vocês tenham gostado aí, falei muito superficialmente. Se vocês quiserem alguma outra explicação mais complexa, bota aí nos comentários, né? Essa parte final aqui, eu fiz a pesquisa, eu entrei meio em contradição, mas aí eu fui ver outros artigos que alguns dizem que sim, ajuda na perda de peso, porém essa é uma autoridade aí, a FSA, né, que é a Autoridade Europeia de Segurança dos Alimentos, que diz que não tem nada que apoie. Porém, quando você começa a ver ali seu ganho muscular, você acaba trocando tecido adiposo por massa muscular. Então, eu acho que, sei lá, eu tô meio controverso nisso aí. Diz aí o que vocês acham, se realmente perde peso ou não perde. Segundo a FSA, diz que não perde. E eu não sou tão estudioso quanto eles, eu vou na onda deles. Mas eu já vi o pessoal falando que dá uma perda de peso sim. Então eu acabei de abrir uma enquete. Mas espero que tenham gostado. Diz aí a resposta de vocês, o que vocês acham, que eu vou pesquisar até mais sobre isso, sobre o whey protein aí e a perda de peso. Vai ser, eu acho que um vídeo logo a seguir desse aqui, né? Mas me falem aí o que vocês acham. E assim que eu tiver com a resposta, eu vou postar aqui no canal. Mais uma vez, peço a vocês que se inscrevam no canal, se inscrevam lá no meu Instagram, que é o Junior Lemos 85, que é o mesmo nome aqui do canal. Se vocês quiserem seguir no Quai, é o Junior Lemos 85 também. Só no TikTok muda, que é o Junior Lemos GJ. Deixa seu joinha aí, fiquem com Deus e um bom dia para vocês.